Agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre ações de combate à desigualdade racial. Converso com a Elisiane dos Santos, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Procuradora, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, a senhora está empenhada em uma campanha que tenta combater essa desigualdade racial que nós temos nas várias áreas, tentar mostrar as capacidades, a adequação na mídia, no mercado de trabalho, enfim, nas várias condições para se tentar acabar, inclusive, com o racismo estrutural que temos no país, é isso? É isso mesmo, Denise. Nós lançamos no mês de novembro uma campanha nacional, a hashtag é Nosso Lugar é Legítimo, né, trazendo imagens de pessoas negras em diferentes profissões, né, em diferentes espaços de fala, espaços protagonistas, né, para mostrar que existe uma legitimidade, né, em estarmos nesses espaços profissionais e institucionais, né, e por outro lado a ausência de pessoas negras, que aí entramos na questão, né, da desigualdade que existe hoje no mercado de trabalho, né, essa ausência de pessoas negras nesses espaços, ela não pode ser naturalizada, né? Então, a campanha tem como objetivo mostrar esse empoderamento, né, das pessoas negras, desconstruir o estereótipo da pessoa negra sempre num lugar subalterno, né, num lugar de opressão, mas, por outro lado, também faz uma divulgação do Estatuto da Igualdade Racial, né, e provoca a sociedade, trazendo reflexões sobre o quanto ainda precisamos avançar, né, na questão do acesso aos direitos, da garantia e acesso aos direitos fundamentais da população negra, tanto na questão da educação quanto na questão do trabalho. Na questão da educação, se tentam minimizar esse problema através das cotas, que é uma questão muito polêmica até hoje, né? E nós tivemos aí os últimos dados mostrando uma participação maior dos negros nas universidades, mas aí quando chega no mercado de trabalho se comprova uma situação muito desfavorável, inclusive quando se pega aí o contingente de desempregados é maior, e aí a mulher negra tem uma posição ainda pior, né, mais desfavorável no mercado. Sim, nós identificamos essa questão, né, também do avanço da presença, especialmente dos jovens negros na universidade, né? Isso é uma conquista importante, uma conquista histórica dos movimentos negros na construção desses direitos, no reconhecimento desses direitos na sociedade brasileira. Mas ainda que haja um avanço no ingresso na universidade, as barreiras para o acesso ao mercado de trabalho, elas continuam existindo. Então, nós temos já uma quantidade de jovens egressos das universidades, mas que ainda não conseguem acessar o mercado de trabalho. Mas aí entraria o quê? O racismo estrutural? Você está falando nesse caso, porque como é que se pode vencer essas barreiras? Porque se questiona muito, por exemplo, a seleção que é feita, as entrevistas na questão do trabalho. Chega a haver uma discriminação nesse ponto? Sim. Então, o racismo ele se expressa, né, se manifesta de diferentes formas, né? E na história da nossa sociedade nós tivemos um período, né, de opressão, de violência, de negação de direitos à população negra aí de quase 400 anos, 388 anos de escravização negra, que trouxe e produz os seus reflexos perversos, né, até os dias de hoje. Então, tanto em relação à não garantia desses direitos, né, num período pós-abolição, não garantia de direito à moradia, direito à educação, direito ao trabalho, que faz com que os números hoje, né, revelem que a maior parte das pessoas desempregadas, maior parte das pessoas, e aí nós temos um número muito grande de mulheres também, né, na informalidade são negras. Os índices de baixa escolaridade que nós já conseguimos, né, melhorar, mas ainda quem está na base dessa pirâmide social são as pessoas negras e as mulheres negras, né, em decorrência desse processo histórico. Então, isso é uma das formas, né, com que o racismo acontece na sociedade brasileira, e é uma forma que independe da vontade individual de cada um, né? Então é importante enxergar que essa diferença, essa desigualdade, essa ausência de pessoas negras em determinados espaços e profissões, ela não é por conta do acaso, ela não é natural, porque tinha que ser assim, ela é decorrente desse processo
perverso de negação de direitos. De um histórico todo, né? Que antes tinha menos acesso à educação, a boa formação, qualificação profissional, então fica por aí já uma defasagem, mas tem que romper essas barreiras. Temos que romper, por isso nós temos inclusive uma lei, né, o Estatuto da Igualdade Racial, que vai fazer 10 anos no próximo ano, e que traz justamente esse reconhecimento do Estado brasileiro, né, no sentido de que existe essa desvantagem, né, essa não garantia de direitos da população negra, e o Estatuto da Igualdade Racial diz que é dever do Estado e da sociedade assegurar a igualdade de oportunidade no acesso a esses direitos. Então, quando a gente fala de ações afirmativas, né, para ingresso na universidade, e inclusive no mercado de trabalho, nós não estamos falando aí de uma concessão ou de uma benesse, né, ou de qualquer outra forma que possa ser vista essa ação, e sim como um direito. E por isso, na nossa campanha, nós trabalhamos também nessa perspectiva da legitimidade, ou seja, esse lugar é legítimo, porque a nossa sociedade brasileira, ela se assenta numa Constituição Federal, né, que é formada por princípios, aí, princípio democrático, né, que pressupõe que se nós vivemos numa sociedade democrática, essa sociedade deve assegurar essa igualdade de oportunidades no acesso a direitos, na distribuição, na circulação de riqueza, né, do país, inclusive registrando, né, essa riqueza também que foi construída pela população negra, né, durante todo este processo de trabalho, sem qualquer tipo de remuneração, né, e com violência brutal praticada contra essa população que não foi reparada, ou seja, é um processo de crime de lesa humanidade que nós tivemos, né, inclusive no nosso país, e que até hoje não houve uma reparação, né? Então, é importante que se diga que as ações afirmativas, inclusive, elas, do meu ponto de vista, nem funcionam como uma medida essencialmente reparatória, porque, na verdade, elas são um mecanismo para assegurar os direitos fundamentais, né? Então, a gente nem fala ainda de indenização, por exemplo, em relação a essas violências cometidas. Agora seria para diminuir essa desigualdade, né? Essa situação de desvantagem histórica que se tem e que leva à desigualdade. Agora, a campanha, qual é o público-alvo? Como é que a campanha pretende mudar ou colaborar para mudar essa situação? Então, a campanha pretende atingir a toda a sociedade, né? O nosso diálogo não é com a população negra ou pessoas que são ativistas. O que a gente quer justamente é provocar essa reflexão, né, em todas as pessoas, toda a sociedade, né? Primeiro, fazer com que se enxergue que essa desigualdade existe, que ela é decorrente de um processo histórico e que isso é uma forma de racismo, né, que é o que nós chamamos de racismo estrutural. E outro componente dessa campanha, então, é fazer, uma vez consciente disso, né, qual o meu papel, né, o que eu posso fazer, ou no mínimo assim, não vou mais olhar da mesma forma, né, vou me perguntar, por exemplo, vamos pensar aqui no pessoas, grupo, né, de pessoas de classe média alta, por exemplo, na escola do filho, né, porque não existem crianças negras, ou são poucas as crianças negras que ali estão naquele espaço, porque não há profissionais negros naquele espaço, né? Então, assim, passar a fazer essa reflexão também, né, num ambiente onde não se encontra um grupo étnico racial, que é a maior parte da população, né? Ou seja, nós somos 55,8% da população brasileira, né? Por que não estamos nesses diferentes espaços? Desequilíbrio de renda decorrente da desigualdade no mercado de trabalho? Sim, nós temos uma pesquisa agora muito recente, né, o último dado do IBGE, que mostra que a remuneração média das pessoas brancas, do trabalhador, né, da trabalhadora branca, é 75% superior à remuneração média dos trabalhadores e trabalhadoras negras. Então, por isso que eu estava pensando no acesso à escola mais cara, não é? que realmente não se vê muitos negros. Agora, quando se tem uma profissão, por exemplo, que não é normal, e se chama muita atenção da presença de um negro, isso é favorável? Ou estaria implícito nessa coisa de achar que é uma exceção?
Eu sempre tenho uma certa dúvida em relação a isso, Sim, sabe? Que o negro então, que chega a determinado cargo ou função em que ele normalmente não ocupa. foi bom você ter feito esse questionamento, porque é um dos eixos da campanha também, né, que é a questão da representatividade. Ou seja, todas essas histórias individuais, né, que mostram essa exceção, elas confirmam a existência desse racismo, dessa desigualdade que está na estrutura, né? E a leitura, o impacto, né, que essa história individual tem é de uma luta coletiva. Então, assim, quando nós estamos falando de representatividade negra, de ascensão, né, de conquista a esses espaços, mesmo essas trajetórias individuais, né, elas têm um significado de luta coletiva, né, de representatividade de toda uma população que não se vê nesse espaço, né? A gente vê agora, nas semanas aqui recentes, né, o caso, por exemplo, da menininha que viralizou aí nas redes sociais, que assistindo o jornal com a apresentadora, né, com a Maju, e assim o quão simbólico, né, é aquela situação, não é? Quão representativo é. Imagina assim, quantos sonhos, né, na vida dessa menina, quantas possibilidades ela passa a enxergar quando ela se vê ali representada, também naquele espaço, né, naquele lugar, naquela profissão. Agora, como é que você vê a situação, por exemplo, de um jogador de futebol famoso, que é um ídolo na área dele, e ele sofre o racismo em campo? Um racismo gratuito, de repente, de um torcedor, que tem sido um caso muito frequente. Isso é o racismo estrutural? Ele vai se conectar, obviamente, com essa situação estrutural que termina se manifestando também de forma individual, né? Então, assim como pode acontecer na situação do jogador em campo, ele pode acontecer dentro da relação de trabalho, né? Como tem acontecido também casos e exemplos de pessoas que foram constrangidas em razão de cabelo ou de roupa, ou foram ofendidas, né? Frases como gostaria que voltasse a escravidão. Teve um caso recente envolvendo uma trabalhadora, né? Se não me engano, foi no Rio de Janeiro. Outras falas como tem que voltar para a senzala, né? Então, assim, todas são formas também, né, expressões de racismo individual que penso ainda terminam acontecendo, mas existe um cuidado maior, né, em que isso não aconteça por conta da própria criminalização, né, da penalização da conduta. Embora nós saibamos ainda que as apurações do ponto de vista da responsabilidade penal ainda são assim muito... nós não temos assim casos emblemáticos, né, com condenações que possam inibir, pelo crime de racismo. Né? Então faltam ações públicas também em relação a isso. Bom, aí nós temos que falar do racismo institucional também, né, porque uma vez que isso está disseminado na sociedade de forma estruturada, ele se reflete também em todas as instituições, né? Então nós vamos encontrar aí um Ministério Público também com uma cara que não é, né, de representatividade negra, nós somos exceções, um judiciário que também não tem essa representatividade e todos os outros espaços institucionais, assim como nós vamos também passar por essa questão no legislativo, né, e no executivo. Isso significa dizer que não é só o fenômeno de não se ver naquele espaço, né, mas a política que está sendo produzida, a produção acadêmica, né, e podemos falar de universidades, o que a falta de participação negra nas universidades também vai importar na produção acadêmica. Eu conversei aqui com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elisiane dos Santos. Procuradora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Vocês.